tudo bom? Mais uma cobertura aqui no canal Estado Imaginário e hoje a gente tá aqui no Festival Anime aqui em Guarulhos e a gente vai mostrar tudinho pra vocês, então vamos lá!
Meu nome é Rodrigo, eu sou do Grupo Animendigos e bem-vindos ao AGF 2019. São 7 anos do maior evento de cultura pop da cidade de Guarulhos. Muita gente se pergunta, quem será o responsável por tudo isso? Como é possível uma cidade como Guarulhos ter um evento daquele tamanho, um formato, um fenômeno, uma coisa extraordinária? Vários grupos surgiram, vários grupos acabaram, várias empresas gigantes chegaram ao auge dos eventos no Brasil e depois sumiram. Mas o Grupo Animendigos, que começou no meio da favela, no meio da periferia da cidade de Guarulhos, com 5 caras simplesmente desacreditados pela sociedade, conseguiram transformar tudo isso num evento para 18 mil pessoas. E sabe quem é o responsável por isso? Vocês. A mudança nessa cidade aconteceu pela atitude de 5 jovens, mas ela só se tornou realidade através do apoio de todos vocês. Então, se o AGF hoje virou uma referência dos grandes eventos da cidade ou do estado de São Paulo, foi graças ao público. Então, muito obrigado por terem acreditado na gente desde o começo, gente. Muito obrigado mesmo. Como vocês sabem, nós temos pouquíssimos patrocinadores, nós temos muito pouco apoio para existir. Realmente, o trabalho que a gente faz é um pouco na raça, é na persistência. Então, hoje nós temos aqui 2 lojinhas oficiais do evento. A gente tem uma aqui na entrada do teatro e outra aqui na parte de baixo. Tudo que a gente realizou hoje, nesses últimos 7 anos, foi uma troca. Mas eu acredito que a maior realização que o Grupo Animendigos trouxe para a cidade de Guarulhos é demonstrar que as pessoas estavam erradas quando falavam que Guarulhos não tinha nada. Na verdade, nós temos o maior evento de cultura pop gratuita do país. Muito obrigado, pessoal. Arthur Uzumaki. Arthur, vem mais um passinho pra frente, gente. Um pouquinho pra trás. Arthur Uzumaki, vai. Pode ir. Ó. Pô. Agora vem o Broly. Broly, qual é o seu nome? Luiz Magno. Vamos chamar você de Broly, que é mais legal. Vai, Broly, como é que é? Pera aí, gente, o Broly agora. Cara de mal. Não, primeiro, Broly, cadê a cara de mal? Ó, cara de mal de Broly, vai. Cacalato! Ó, você viu, Eric? Você viu? Vamos lá, próximo grito. Você é o? Thiago? Nossa, Thiago, fala de novo. Thiago? Eu sou o Thiago. Thiago, cadê o grito de poder? Você agora, você é o? Jonatas, cadê o grito de poder? Ó. E você? Você gritar. E agora? Dá um gritinho de poder aí. Gritinho de poder. Você, grito de poder. Não, pra decidir eu vou chamar uma mulher que manja. Eu vou chamar uma mulher que manja muito bem do que é um cara forte.
Porque eu acho que eles têm dúvida. Canta aí. Vamos lá, pessoal, ajuda, hein? A Margarita! Você ganhou a nossa camiseta. Muito obrigado por ter participado. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Não, essa me mandou muito bem, gente. Mandou bem. Nossa, cara. Please don't make me jealous. No, no, no. When. Você é o Ryu? Vem aqui, Ryu, rapidinho, vem aqui para o pessoal te ver, vem cá. Você sabe quem vai estar aqui hoje, Ryu? Hoje vai ter Hadouken, Ryu. Como é que dá o Hadouken, Ryu? Dá o Hadouken. Não. Vamos fazer assim. Ó, quando ele der o Hadouken, a gente vai fazer uma ondinha para trás, pode ser? Vou falar o Hadouken, eu vou te dublar, beleza? Aí você mexe a boca, pode ser? Vai, 3. Prepara o Hadouken, como é que é? Prepara. Hadouken! Aê! Uma salva de palmas pro Mini Ryu, gente, ó. Mini Ryu mandando muito bem. Toco love elevado depois de um tanque do green. Foda lá do criando alguém. Esse é meu game. Mijara, passo lagos, foi tudo que eu fiz. Duvidar, pra que duvidar? Yeah. Sempre quando tentamos se eu vingar, sei o que deseja é me causar. Vocês estão preparados? Estão empolgados?
Pô, eu também tô muito empolgado. Vamos parar de enrolar o pessoal e vamos chamar o pessoal, mas vamos anunciar agora o primeiro dublador do AGF, o primeiro convidado. Senhoras e senhores, no palco do AGF, Orlando Vigiani! Mais palmas, gente! Mais palmas! Orlando Vigiani! E a gente vai chamar agora outro grande amigo. Senhoras e senhores, no palco do AGF, Titio Marco Antônio Abreu! Mais palmas, gente! Mais palmas! Boa tarde. Vamos por ordem de chamada. Realmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar aqui com vocês e essa energia que eu já tenho aqui. Já não sou tão jovem quanto vocês, né? Mas essa energia realmente me Você é jovem há mais tempo que eles. Ah, sim. Ele é jovem. É verdade. Então, agradecer de coração a presença, o convite para esse evento maravilhoso. Eu estou acostumado a participar de alguns, mas eu confesso a vocês que esta alegria, esta animação, esta empolgação realmente anima a gente a fazer um show maravilhoso dentro daquilo que vocês possam entender. Muito obrigado de coração, estou aqui para responder, para participar com vocês, para dizer tudo que vocês querem saber sobre a minha profissão que eu amo de paixão. Quem sabe pode ser a profissão de alguns de vocês no futuro, ok? Também agradeço o convite, obrigado a todo o pessoal que entrou em contato comigo. Estou aqui com prazer, porque eu sempre falo com prazer com as pessoas que gostam e que valorizam essa profissão que é tão bacana, que mexe com o imaginário, que mexe com a nossa magia, com a nossa memória afetiva, né? Grandes personagens que a gente acompanha desde a nossa primeira infância até hoje. É um prazer estar aqui também. Muito obrigado pelo carinho e pela calorosidade. Pela querida. Gente, cadê as palmas? Cadê as palmas? Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que eu falo em nome de todo mundo. Apesar de ter muita gente que fala que dublagem não é legal, eu acredito que a dublagem é algo muito importante. Estão aqui para responder sobre Então isso. estamos aqui, né? A dublagem é algo muito importante. Que nem eu já contei um pouquinho pro pessoal em outras palestras. A minha mãe perdeu a visão e ela assistia The Walking Dead. As 2 últimas temporadas que ela assistiu, ela ouviu, foi ouvindo a voz de vocês. E isso é muito importante. Às vezes a gente pensa que não, mas às vezes os nossos filhos, crianças, primos, irmãos, às vezes não estão acostumados a ler legendado e começam a assistir pela dublagem. E eu acho que todo mundo aqui começou pela dublagem, né? Ninguém começou vendo coisa legendada, que acho que todo mundo via lá. Eu comecei a assistir o Cavalo de Fogo, eu gostava muito. O Caco marcou a minha infância demais, gente, demais. Marcou a nossa, né? O Caco, gente, quem lembra do Caco aí? Tá bom, são jovens ainda, mas é uma série chamada Muppets, que veio na década de 70. E eu fazia aquele sapinho lá. Ei, Jeremy, bom, vamos lá, estamos aqui Essa era uma voz que eu fazia. Para aqueles, como vocês são muito jovens ainda, evidentemente, eu tenho um personagem que marcou também a minha vida, a minha carreira. Talvez vocês participaram disso. Era um programa, era um game que passava na TV, exatamente. É o Hugo. Então, muitos participaram, muitos ligavam para participar comigo, juntamente com a voz que eu fazia, né? Que era, não tem chororô, esse jogo acabou. Então, esse é outro personagem. Dentre tantos que eu fiz de desenho animado, como a voz do Mickey. E eu fui considerado no Brasil, com muito orgulho, a voz mais próxima do original. Que quem fazia era o Walt Disney, para quem não sabe. Então, claro que depois vieram outras vozes, né? Tentando fazer, porque o timbre é muito agudo, né? E é uma coisa que... Eu estou aqui, puto! É o melhor Mickey disparado de todos os que eu já ouvi. Depois foram trocando um pouco. Hoje é feito no Rio de Janeiro por um outro dublador. Evidentemente, o tempo passa
as pessoas passam, né? Então, tudo tem que se renovar na vida, não é verdade? Estamos aqui diante de vocês que estão renovando o mundo mais uma vez através da juventude e a energia de vocês. Então, tudo modifica na vida. E esse, também fiz o frente, fiz um monte. Também, pô, isso tá lá atrás, né? Nossa! Aqui, ó, já vou adiantar para vocês. O pessoal vai lembrar de coisas que nem vocês vão lembrar, que parece arquivo confidencial. Sempre tem um outro que faz uma pergunta pro dublador, que o dublador... Eu dublei? Não, você dublou aqui, sua voz aqui, ó. Eita. Então, só para deixar um pouquinho claro para vocês, eu tenho exatamente, faço esse ano, 58 anos de profissão. Então, claro, vocês estão por aí, vocês sabem a minha idade, né? Então, 58 anos, eu fiz muita coisa na vida. Comecei dublando Denis o Pimentinha quando eu tinha 11 anos de idade. Denis o Pimentinha, naquela época a dublagem era totalmente diferente dos moldes de hoje. Então, 58 anos de carreira, eu sou hoje, graças ao Papai do Céu, um dos poucos dubladores vivos, graças a Deus, daquela época. Estamos aqui naquela época, mais 3 ou 4 só. Continuo nas minhas atividades como diretor hoje de um grande estúdio chamado Vox Mundi. A gente trabalha muito para a TV a cabo, Discovery e tantos outros canais fechados, correto? Então, só para vocês saberem, tenho exatamente 70 anos de idade e me sinto muito jovem para continuar trabalhando, levando alegria, levando cultura, ensinando as pessoas que de repente vão lá no estúdio e vão fazer comigo um estágio lá do meu lado. É um prazer enorme que eu tenho de ensinar as pessoas, né? Muitos acontecem, outros ficam pelo caminho, mas o importante é não desistir na vida, como eu fiz e como o Marco Antônio também fez. Isso, não desistam. Agora, eu queria muito ouvir, porque a gente já viu que tem muito jogador de League of Legends. A gente já descobriu que tem Demaciano aí, com voz de locutor de rádio. Tem. Gente, eu gosto de jogar pra eles. Mas, assim, eu queria muito que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse personagem. A gente sabe que ele dubla 2 personagens, um é o Lúcio, né? Mas tem um personagem que você dubla no League of Legends que é polêmico demais. Tem os que amam, tem os que não gostam dele. Eu sou o que faz ele ADC, então meu time não suporta. Não gosta. Porque assim, vocês viram? Olha essa voz, gente. Ele é meio misterioso, meio satânico, né? É meio doido. Yasuo é meio trevoso, gente. Gente, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. Você trabalha como Yasuo. Passa um pouquinho pra gente que você já dublou. Porque eu acredito que todo mundo conheça, mas pra quem não conhece essa geração que está começando aí agora, todos, fala um pouquinho deles. Boa tarde mais uma vez, também estou aqui. Eu comecei em 1998. Eu tenho 21 anos nessa profissão como dublador. Quando eu comecei a fazer as placas da Alamo, um grande estúdio que eu lamento, infelizmente não existe mais, fechou as portas já há 5 anos. Mas eu fazia aquela abertura dos filmes, das séries, uma distribuição, Vox Film do Brasil, fulano de tal, versão brasileira, E aí foi assim que eu comecei. Mas aí, no meio desse caminho, eu fui pegando aí, além de fazer a abertura do versão brasileira Alamo, a gente ia fazer o barman, que aparece numa, 2 cenas. Pois não, senhor, aqui está o seu drink. Aquelas 2, 3 falinhas, só uma ponta que a gente chama, pequenas participações no filme. E aí foi crescendo, aí num outro filme a gente fazia um papel um pouquinho maior e de repente chegava até o ponto de conquistar um coadjuvante ou um protagonista, que são os personagens centrais da produção e que você vai ter mais destaque. Até que em 99, na verdade, chegou um teste para se fazer, quando grandes produções de canais, desenhos grandes, que prometem ser um sucesso na televisão, eles fazem testes, escolhem 3 ou 4 atores para cada personagem, as pessoas fazem lá uma fala e depois o cliente vai lá e escolhe qual voz ele achou melhor para cada personagem. E aí eu fui fazer o teste e cheguei ainda com o Sr. Michael Stoll, proprietário irlandês,
que estava no Brasil e era proprietário da Alamo, junto com ele, com os técnicos. Eu falei, você vai fazer um teste, tenta aí o mais próximo do original. Era uma estrela cor-de-rosa, gorda e abobalhada. Vocês sabem quem? Quem? E essa estrela cor-de-rosa abobalhada estava com um amigo que era uma esponja quadrada e amarela dentro de um abacaxi no fundo do mar. E aí faziam fogueira dentro do mar. Que coisa mais lisérgica. Será que o diretor tomou um ácido e foi criar o desenho? Ficou muito louco, né? Porque eu achei a princípio muito nonsense tudo aquilo. Mas fiz a voz para tentar aquele personagem e peguei. E esse ano, Bob Esponja completa 20 anos no Brasil. A gente fez várias comemorações, então são 20 anos. Aí por isso que eu vejo às vezes alguém com 2 metros de altura que chega. Eu cresci com você, eu fico até assustado, porque eu também não tenho tanta a sua idade, mas eu passo lá. Mas na verdade é, porque é uma pessoa que tem hoje 30 anos ou 25 anos, quando o Bob Esponja começou, era um pirralhinho da idade da minha filha e cresceu vendo essa produção. Então me orgulha muito, é um desenho que eu também, não só eu, mas os meus filhos em casa assistem, tem todas as temporadas, os boxes, eles assistem e gostam muito porque mostra realmente, são valores que são passados ali, através da amizade ingênua e sincera entre o Bob Esponja e o Patrick e todos os personagens. E aí estão muitas séries também, sou daqueles que eu descubro com os fãs. Eu vi naquele filme então, eu nem lembro, porque eu estava conversando com ele agora no camarim sobre isso. Tirando esse aqui, que agora morreu, mês que vem vai começar a nova temporada de Walking Dead, mas ele saiu porque ele já foi devorado na Nora. Dizem que vai voltar. Dizem as más línguas que ele vai voltar, outros dizem que vai sair filme, a gente só vai saber mais no meio de tantas produções, eu trabalho de 8 da manhã até às vezes 10 da noite, em vários estúdios, e ainda faço rádio no meio disso, a gente se esquece de muitos personagens. Muitos. Eu não lembro, confesso a vocês que eu não lembro. Catalogo nada, então tirando o Rick, o Patrick e mais uma meia dúzia, que se destacam e que fazem sucesso, muitas produções às vezes a gente esquece, porque é um processo quase industrial, né? É verdade. É uma loucura o ritmo dos estúdios. Você tá, gente? Em São Paulo, você está com a tua idade, já tem Você tá Não, não vou sentar porque eu sou povo ainda. Você viu? Não, deixa eu contar para vocês. Quando eu participo dos eventos, as pessoas me perguntam: nossa, como é que aconteceu aquela coisa? Porque eu fiz uma trilogia muito famosa que é De Volta para o Futuro. Vocês Você não assistiu a É um clássico imperdível, um clássico atemporal, né? É verdade. E na época também, isso foi no finalzinho da década de 80, só para vocês entenderem. Foram feitos testes em São Paulo e no Rio de Janeiro. E eu fui para fazer o teste lá na BKE, AIC, não era, vocês sabem, versão brasileira AIC São Paulo, era um dos estúdios que a gente trabalhava. Eu fui convocado para fazer o teste, fui lá, fiz o teste, etc. Daqui a pouco, então, chega a notícia, olha, você vai fazer. E o filme estava bombando no Brasil, porque existe, né, antes do De Volta para o Futuro do cinema e depois, né, com os efeitos especiais, todo mundo acompanhou, aqueles que pelo menos assistiram, puderam acompanhar. Inclusive, numa das trilogias, na segunda, eu faço 4 vozes, né, quando ele aparece com o pai, o filho, a filha e ele mesmo. Então, pra gente é difícil, é muito desafiador. Esse teste foi feito nessa época. E depois, agora, alguns anos atrás, eu fiquei sabendo, recebi os parabéns, etc., inclusive do Michael J. Fox, que hoje está com um problema de mal de Parkinson. Vocês conhecem, de repente, alguns que sabem da história. Ele luta contra esse problema e ele tem uma participação muito efetiva, né? Lutando contra isso, injetando o seu dinheiro para que lá nos Estados Unidos a doença seja amenizada. Então eu recebi os parabéns e claro, ele disse para mim que essa escolha da voz foi feita nada mais, nada menos pelo Steven Spielberg, que escolheu a minha voz, a minha voz e a voz do Eleu Salvador, que fazia: ei doutor, eu fazia uma voz mais ou menos assim, mais leve e tal. Hoje, de repente, a minha voz já não consegue alcançar tanto, mas o timbre era esse que a gente fazia, né? Então, a série fez muito sucesso. Eu fiquei muito lisonjeado de saber, através dele, do próprio ator, que realmente é uma coisa, ele é maravilhoso, encantador, e me dizendo isso. Eu fiquei muito contente e muita gente não sabe, vocês estão sabendo agora. Eu fiquei sabendo alguns anos atrás. Para mim, motivo de muita satisfação. Um Spielberg ouvindo a minha voz lá e falando: é esse aqui, é lá no Brasil. É realmente uma coisa que bate muito forte dentro da gente.
entre tantas coisas que a gente fez. Mas estamos aqui para que vocês possam aí fazer as suas perguntas, e eu, com um pouquinho mais de tempo do que o Marco Antônio, vou poder dizer para você o que vocês quiserem saber sobre a dublagem no Brasil. Apenas um dado, vou dar para vocês. Muita gente fala, olha, a dublagem, não, por que se dubla no seu... Não, isso é uma lei que já vem lá da década de 60, no finalzinho da década de 50, a década de 60, onde todos os filmes deveriam ser dublados. Então foi onde aconteceu isso, naquela época. Daí para frente, da década de 60 para cá, até hoje temos aí. Depois tivemos a condição de você poder ouvir o original e poder ouvir o dublado também, junto com a televisão, que te dá esta ferramenta, você tem essa condição. Mas você tem que ter, e já foi confirmado, registrado, pesquisado, que se você assiste um filme legendado, tem muita gente que gosta. Eu até gosto de ouvir alguns atores famosos que eu dublei, é muito legal, mas no ponto geral, você acaba perdendo com um original, onde as falas são menores, onde existe uma edição de cada fala, vocês perdem de 20% a 30% do filme no todo. Correto? Você tem que ler a legenda, a não ser aquele que entenda muito de inglês, de repente o cara fala fluentemente, entende bastante, então pode acompanhar. Mas 78% dessa pesquisa deu que se você assiste, você perde 20, 25 a 30% do filme. Se você vê um documentário legendado, muitas vezes você perde grande parte, grande beleza daquilo que está sendo apresentado. Portanto, a dublagem é muito importante, inclusive em termos culturais. Vocês sabem disso, que isso é levado ao norte e nordeste do país, não quero dizer nada contra isso, mas é realmente um lugar onde muita gente não tem esse alcance da língua portuguesa. Então é muito interessante, é muito importante, vocês como estudantes, como pessoas jovens, realmente têm que levar isso para frente. E eu sei que aqui tem muita gente que quer fazer isso. E de repente, essa nossa presença aqui, essa nossa entrevista, pode abrir um caminho para muitos de vocês que quiserem entrar na profissão. Ok? É isso aí, é isso aí. Eu estava com o Marcos Camarim, fui privilégio de lá conversar por um pouquinho, foi muito bom. E eu até comentei com ele que eu conheci a voz dele, né? Eu descobri quem era, né, o dublador, pelo The Walking Dead, que era uma série que minha mãe era muito apaixonada. The Walking Dead é uma série muito bacana, eu gosto particularmente, li os quadrinhos, pouca gente sabe, mas ela tem seus quadrinhos. E era muito legal porque eu tinha esse momento com a minha mãe, porque minha mãe não era muito fã desse tipo de coisa, zumbi, nada. Sim. Mas minha mãe era apaixonada. E eu queria passar isso, que eu acho muito bacana vocês saberem, né? Que a dublagem, ela tem muita importância, tá? Ela tem muita importância familiar. E aquele momento que eu via com a minha mãe, que ela ouvia a sua voz, ela perguntava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu, mãe, porque para quem não sabe, minha mãe perdeu a visão, né? Uns 2 anos antes de falecer, infelizmente. E ela, o que está acontecendo? Eu contava, mãe, agora está acontecendo isso, aquilo outro. Ela, cala a boca, deixa eu ouvir o Rick falar. Eu, calma, mãe, peraí, mãe, ó, vai acontecer isso. Não, pera. E ela era apaixonada pela sua voz. Ela era apaixonada porque você tem um vozeirão. E eu acho engraçado, e eu queria, estou usando esse exemplo, e vou usar o exemplo do Yasu, como eu jogo com ele às vezes, que é legal essa coisa da dublagem, principalmente nos jogos, tá? Eu acho muito bacana, porque você tem a dublagem daquele jogo em português, primeiro que os jogos no começo não tinham nem fala. Aliás, hoje virou uma febre, né? Virou. Vocês sabem que hoje aí a gente tem um outro nicho de mercado pra gente que trabalha com isso. Trabalha com a voz, exatamente a dublagem dos games. Muitos de vocês devem saber disso, e hoje é um mercado muito produtivo e muito compensador. Então é bom as pessoas que queiram fazer dublagem no futuro, que queiram participar, é muito importante você, porque é uma profissão que a rentabilidade é muito boa. É a mesma coisa de você dublar um filme para cinema. Vocês sabem que hoje, quando você vai no cinema, você tem a dublagem, principalmente das coisas infanto-juvenis. Então ali, uma dublagem para cinema, você ganha 3 vezes a mais. Uma hora, porque a gente trabalha por hora de trabalho, a gente ganha por hora. 3 vezes a mais um filme de cinema. Então quem faz um papel importante, realmente tem um grande, vamos dizer assim, um grande lucro para poder participar de um programa desse. Como tem os games, que é a mesma coisa, é pago assim. Então, é só para que vocês saibam.
como funciona. Se você quiser abrir para o pessoal perguntar isso... Eu já vou abrir para o pessoal, já. Calma, gente, já vou abrir as perguntas para vocês. Que sei que todo mundo está nervoso para fazer pergunta aí, né? Mas eu queria também aproveitar o momento, e queria, citando isso, né? Essa coisa até do personagem do Yasuo e de outros personagens, como que a voz de vocês é importante. No caso dos jogos, o League of Legends agora que tem campeonato, você tem o CBLOL no Brasil, você tem o Mundial e tudo. Como é importante, porque a voz, por exemplo, a voz do Yasuo, eu jogo de Kai'Sa também, é muito bacana, porque dá uma emoção a mais pro jogo. Você às vezes está lá ganhando, lá você está 3/0, né? E aí você ouve o Yasuo falando... uma frase, gente, que eu sou apaixonado pelo Yasuo, sente o vento bravo, cara. Eu amo essa frase. Quando ela fala, parece que é inspiração pra mim. Eu escuto até remix. Eu não sei se você já viu, mas eu acho que é bacana. Fazem isso, tem muito remix da sua voz. Pega uma sua voz do Yasuo lá. Depois tu me faz coloca manda. Yasuo remix. Você vai achar um monte de... Você pode lançar um CD. Porque o que o pessoal faz. E é bacana, eu queria ouvir de vocês assim, como é a sensação de estar levando essa emoção para dublagem, porque a gente sente, no caso dos games que a gente está lá jogando, também interagindo, essa emoção na dublagem, essa coisa de você carregar o seu sentimento na voz, que dublar não é simplesmente você ver uma boca mexendo e lá, blá, 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 blá. Tem aquela coisa da emoção, tem entonação. Como que é para vocês levar essa emoção? Bom, antes de tudo, para você ser um dublador, um bom dublador, a essência está em ser ator. Você tem que ter dentro de você isso. Tanto é que depois a gente vai fazer uma brincadeira aqui, até que eu trouxe, eu tive que fazer isso ontem. Nós vamos pegar 4 de vocês aí e vamos ver quem é ator, quem é atriz aqui. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui do rádio teatro, tá? Então, vamos ver aí, quem tem essa raiz, essa veia aí dentro. Então, para você fazer isso, na realidade, você tem que ser um ator. Senão você não consegue fazer, senão você não consegue passar a emoção daquilo que você está lendo no texto. Eu, por exemplo, fazendo De Volta para o Futuro, eu tive várias cenas em que ele fica perdido, porque na realidade a mãe se apaixona por ele lá no passado. Então, são frases que realmente são impactantes. Ele, como bom ator, transfere para mim a responsabilidade de dar a mesma entonação, o mesmo jeito de fazer, para que realmente convença você que está assistindo em casa. Muitas cenas que eu faço, que eu já fiz na minha vida, foram tantos atores que eu já dublei na minha vida, então tem cenas que você chora. Você está fazendo ali e a emoção é tão grande, está dentro da cena, como numa novela que às vezes existe, que você acaba chorando na cena. Comigo já aconteceu várias vezes, mas isso é uma coisa que está dentro do ator. Então, condição primordial daqueles que gostariam de galgar essa profissão, e hoje tem algumas escolas, né? Eu tenho muita gente que vai lá no estúdio que eu dirijo, vão fazer estágios comigo. Espero que um dia alguns de vocês estejam lá do meu lado, para saber como é que faz isso. É muito importante e interessante. Então, para quem gosta, realmente tem que ter esse exercício de ser o ator. Para a gente é muito importante levar essa participação, passar a emoção, como você está dizendo mesmo. Como você dubla um desenho. Você faz uma voz, é uma voz caricata que está ali dentro. Mas está tão dentro de você fazer isso, que você acaba se espelhando naquele personagem, e muitas vezes você cria uma voz diferente, como eu criei no Muppet Show, né? No Mickey eu não pude mudar, não tem jeito, tem que ser aquela voz, e foi escolhida por causa do timbre, eu consegui. Mas os outros personagens e tal. Eu dublo hoje o Mr. Magoo, que é um desenho que ficou muito famoso na década de 80 e 90. Eu fui fazer o teste, não queria, porque eu dirigi a série, e a pessoa que fez faleceu. José Soares, importante pessoa, grande dublador, faleceu. Eu dirigi a série. O cara falou: já dirigia, vai lá e faz o teste. Eu fiz o teste e acabei fazendo. E era uma voz assim, ele falava assim: era um velho careca, meio babão, cego, né? Então, vieram os novos episódios e realmente foram mais de 50 desenhos, e eu fiquei sabendo outro dia que realmente está na TV a cabo, no Discovery, me parece, e está indo muito bem. Então, essa resposta que a gente recebe quando você trabalha e faz um trabalho, como o Marco, na série, a gente é muito importante saber que o nosso trabalho tem sido valorizado, que o pessoal está gostando e que a gente passa ao longo dos anos deixando alguma boa impressão. Eu fui abordado ali por causa do Street Fighter. Quem assistiu o Street Fighter, ele falava: eu sou a voz do Ryu no Street Fighter. E confesso a você que fui pego de surpresa num evento que o cara falou para mim: escuta, dá um berro aí. Eu falei: que berro?
Não, o grito, não sei o que. Falei, aí eu fui pro palco, ficava com o Camilo, eu falei, bicho, que velho que o cara dá. Há tantos anos que eu tinha feito que eu já não lembrava. Né? Que é o Hadouken, que é um dos gritos que ele dá na série. Então, você veja bem como é interessante os fãs, quando sabem, quando acompanham e quando te cobram isso, né? E eu, de maneira, graças a Deus, inteligente, falei, é o seguinte, vamos ver quem dá o grito aí, porque eu não sabia o grito. Falei, Bill, como é que eu vou sair dessa? Falei para os caras, você tem algumas camisetas aí? O organizador falou, não tenho. Eu falei, vamos reunir todo mundo aqui, quero um monte aqui, vamos ir nessa fila aqui, nessa outra fila aqui. Quem gritar mais alto e for conseguir convencer com o grito que eu dava na série, vai ganhar não sei o quê. Bom, eu me saí por essa aí, né? Aí eu reuni vários ali e o cara foi lá, Hadouken! E cada um dava do seu grito, do seu jeito. Aí é que eu fiquei sabendo que o que eu fazia era isso. Então, tantos anos de trabalho, são muitas coisas que a gente às vezes não consegue lembrar de tudo que você faz. Então tem desse Street Fighter eu consegui, além de tantos outros atores que eu dublei, como Tom Hanks. Os caras falaram, assisti Tom Hanks. Eu falei, você que dublou? Eu falei, dublei. Mas Não Quero Ser Grande, um filme maravilhoso, começo de carreira dele. Hoje o Tom Hanks é um grande ator. Um clássico. Exatamente, é um clássico. E eu dublei. Aí ficam os fãs falando, mandando mensagens para mim, elogiando. E eu atendo todo mundo, porque é muito importante para a gente ter essa interação do nosso trabalho. Como é que está sendo avaliado o nosso trabalho? É muito importante isso. Acho que falei demais, mas tudo bem, vai lá. Complementa aí pra gente como que foi pra você, como que é essa sensação de estar levando essa emoção, como que é dublar dois personagens também muito icônicos como o Rick The Walking Dead e o Yasuo, como que é dar essa emoção? Eu, antes de me tornar dublador, eu já era um fã de dublagem. Eu assistia. Olha só, quem é fã? Senão você não chega lá. Eu já gostava muito, eu assistia, eu sou fã de Chaves, por exemplo. Eu cresci vendo a Turma da Vila, então eu ficava imitando os diálogos do Seu Madruga, que é o meu preferido, do Carlos Saider, que é um colega nosso que é o dublador do Seu Madruga, Nelson Machado. Nelson Machado. O Nelson, que é o Kiko, a Cecília, que é muito minha amiga e de fã, eu virei grande amigo, que é a Chiquinha. Então eu reproduzia isso, não só no Chaves, mas Pica-Pau, os desenhos da minha época, os Jetsons, por exemplo, que ele faz. Eu fazia, tinha até esquecido de falar. Eu adorava, aquilo para mim era um futuro que nunca ia chegar e acho que a gente já está bem próximo de virar Jetsons, né? Com essa revolução tecnológica que a gente passa. Então, eu imitava essas vozes e gostava. E aí, foi o que me disseram uma vez, você precisa ser ator. Quando começou a TV a cabo em Santos, eu sou da cidade de Santos, nascido e criado lá no litoral, e chegou como multicanal. Não sei se aqui também era assim. Multicanal não tinha, até então a gente só tinha as TVs abertas e chegou alguns canais, poucos, entre eles o Discovery. Então, aí uma produtora de Santos, que se chama DPN, é um estúdio que hoje opera aqui em São Paulo, em muitos programas do Discovery e do Animal Planet, de canais que fazem parte desse grupo, você vê às vezes nas aberturas versão brasileira DPN Santos, porque eles começaram lá. E aí eu fui, porque eu já trabalhava em rádio em Santos, e fui tentar, quero fazer um duplo. E aí o Pedro Luiz, que é o proprietário, você tem que ser ator, você tem que ser ator. Aí eu comecei a fazer teatro e em 2 anos consegui o meu registro profissional de ator, que é o nosso DRT, é o CRM dos atores, assim como o médico tem o CRM, cada profissão tem o seu registro profissional. E aí com isso, e com uma dedicação enorme, uma paixão por isso, a paixão tem que existir, se não tem tesão, não tem reação, né? E aí não tem jeito, essa paixão não tem azulzinho que ter. Então tem que ter ela brotada de dentro de si. Eu já tinha, então já era meio caminho andado, e aí comecei e não parei mais. E esses personagens todos têm a sua importância, claro que tem coisas que dão mais prazer, outras dão menos prazer. Game, gravar localização de game, a gente chama de localização, a dublagem para o game, ela muitas vezes não tem a mesma emoção de se dublar uma série ou um filme. Por quê? Não que a gente não coloque, a gente coloca uma emoção até dobrada, pelo fato de que muitos não têm a imagem. Então você tem apenas o registro do áudio e você vai seguindo aquela wave, que é aquela onda sonora, tentando deixar do mesmo tamanho. Você vai saber depois a cara do personagem, o Yasuo e o Lúcio, eu dublei sem saber como era a cara deles. E eu acho que isso, quando você vê uma imagem, quando você vê a cara que o cara tem,
Quando você já sente a atmosfera, você já embarca numa outra levada. Quando você não tem, você tem que ir realmente tirar leite de pedra. Então é um pouco mais difícil dublar game, na minha opinião, pelo fato de você só ter o registro de áudio. E numa série como Walking Dead, você está vendo lá o Rick emocionado ou desesperado porque o filho foi devorado, e aí você consegue, através da cara dele, o que você está olhando, eu vou na mesma emoção. No game, muitas vezes eu não consigo, porque às vezes a gente não tem. Eu fiz agora um que vai ser lançado, que vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Tive que ir lá, fiz um capitão num jogo de guerra, e aí eu só vou saber a cara dele quando isso for lançado. Days Gone, que eu não sei se alguém aqui conhece Days Gone, se já jogou, a gente fez há alguns meses, já foi lançado. Eu esqueci até o nome dele, do que eu faço, mas enfim, ele é amigo lá do principal, ele não tem um braço. Então eu tinha só essa característica, mas eu ficava fazendo sem olhar a imagem do cara. Hoje eu já vejo, já vi as imagens, algumas cenas com ele pronto, eu achei até que casou. Mas se tivesse a imagem naquele momento, seria mais fácil. Sim, claro. Você vê o semblante do cara, se ele está triste, se ele está mais angustiado do que o teu tom de voz está impondo a ele. Então você tem que seguir e entrar numa perfeita sintonia, porque a dublar é ir na emoção do outro. Deixa eu explicar para vocês também. Vocês vão perguntar, mas eu já me antecipo. Voz original. Vocês já ouviram falar? Já? Voz original. Como é que se faz voz original? É exatamente como se faz a dublagem dos desenhos nos Estados Unidos, as grandes produções. Então você leva os grandes atores para dentro do estúdio, dá o texto para eles leem junto com o diretor, e ali você vai dando as inflexões. Como eu vou fazer isso aqui, a gente vai participar disso aqui, vamos ver quem consegue fazer passar a emoção aqui nessa brincadeira que a gente vai fazer aqui do Walking Dead com 2 meninas e dois meninos, tá bom? Vamos ver como é que você consegue. Então isso é um radioteatro. Então você tem que passar a emoção com aquilo que você tem na mão e aquilo que o diretor quer. Ok? Então você tem que, olha, se é uma cena de choro, se é uma cena de ação, você tem que estar exatamente focado naquilo. Então não é tão fácil. Eu fiz agora o Fujiwara Manchester, que é um desenho que está passando na TV Cultura, aos sábados, no final da tarde. Então são em todos os episódios. Então o que a gente faz? Eu fiz todas as vozes, inclusive dos inimigos. Uma voz, o cara fala assim e tal. A minha voz mesmo, uma voz mais jovem, enfim. Levamos tudo isso depois para o estúdio, convoquei os dubladores que eu achava que encaixariam nas vozes que eu fiz, diferenciadas, para poder fazer a dublagem. Então, nos Estados Unidos hoje é assim, quer dizer, vocês sabem, eu sei que vocês sabem disso. Ela pega os grandes atores, você leva para o estúdio, faz as vozes, depois os desenhos são inseridos em cima de cada interpretação. E assim é feito também nos games. Só que o game você ouve a voz. Let's go! Get out of here! Aí você fala, vamos embora, vamos sair daqui. Você ouve e repete, ouve e repete. Então se você não tiver o domínio de interpretar uma frase como essa, dentro do sentido da voz, assim, realmente o cara não vai aprovar o seu trabalho. Então é muito importante saber disso, dessas emoções que a gente passa, a gente vive exatamente com isso, com a imagem na tela, com o som, a gente ouvindo para poder passar exatamente as emoções necessárias para o trabalho. Então vocês acompanhem o que ele vai dizer. Ele é o... Tá? Isso. Bom, eu sou o Rick, né? O Rick tenta salvar toda a trupe. A única diferença é que os zumbis aqui vão falar. Eles só fazem reações assim. Parece que eles estão... Eles só fazem isso. Eu sou um arroto prolongado. Eles vão falar. Vamos ver quem tem aqui a veia. Vamos dizer assim? Não é veia artística já dentro de si para poder fazer uma interpretação. Vamos partir da hipótese que ele entra num dos galpões ali, fugindo, o cão já morreu, já todo mundo quase morreu, não tem mais, daqui a pouco vai acabar a série. E aí ele vai ver um em cada gaiola, um zumbi preso em cada gaiola, é isso? Isso. Eu vou começar com uma das meninas, vocês escolhem aí quem vocês querem. Não, elas já estão sabendo. Já sabem. Só você, só você dá a frase aí. Essa é a cena, é isso? Leia, ele terminou, pá, cada um ele terminou, vocês interagem, ok? Tudo beleza? Posso começar? Isso. The Walking Dead. Meu Deus, nós estamos aqui presos, a alimentação está acabando e tem 4 zumbis terríveis aqui dentro. O meu filho já morreu. Você tem nome? Você tem família, algum endereço? Mulher 1. Tinha, só que acabou.
acabei comendo todo mundo. Estava com uma fome desgraçada. Deixa ela falar de novo. Ficou baixinho. Ele perguntou. Ostenta de tom, viu? Isso. Fala um pouquinho mais alto. Ele perguntou: você tem nome? Você tem. Então, fala de. Você tem família? Você tem algum endereço? Você tem endereço? Então. Por quê? Tá querendo fazer algum programa comigo? É claro que não. Me diga, você tem família? Tinha, só que acabei comendo todo mundo. Estava com uma fome desgraçada. Isso. Então agora você sabe que vai ser eliminada definitivamente. Ou seja, você vai morrer agora mesmo. Beleza, então, policial, capricha. Porque eu já tô mesmo de saco cheio de ter que ficar andando sem rumo, fazendo hora extra depois de morta. Mesmo porque tô sabendo que esse benefício vai ser cortado pelo Bolsonaro. Então, capricha na prontaria, porque eu não quero sofrer depois de morta. Tô preparada, vai, manda ver. Essa já foi. Posso dar outro pro que ela citou aí? Por favor, vamos aplaudir. Matei o zumbi, tem outro zumbi também. Você citou aí. Vamos a outra fala. Uma zumbi a menos. Muito bem, agora vamos à próxima gaiola. E você? Com esse chapéu de cocô na cabeça? Até agora você é o primeiro que eu vejo com esse modelito. Quem é você? Gente, será que você não viu que eu sou um zumbi nordestino? Sou o cabra da peste, homem. Caramba, eu não sabia que existiam zumbis de vários estados aqui. Então me explica, por que essa vontade de sair por aí comendo gente? Olha, na verdade, essa cambada de zumbi é muito louca. A gente anda assim, um batendo no outro, como se fosse bêbado. E eu vou dizer mais, eu tô passando necessidade, viu? Não consigo encontrar um ano com a carne seca. Isso pra zumbi baiano é a morte. E por falar em morte, por que me despachar também? Porque pode me despachar também. Porque andando assim, sem rumo, não sei se eu vivo muito tempo ou não. Vamos lá, manda bala que eu sei de viver mesmo. Aplausos pro nosso amigo aqui. O Baiano aqui. Agora, nessa gaiola, olha só que coisa interessante. Nesta gaiola nós temos um zumbi diferente. Michonne, venha pra cá. Olha comigo. Você me parece uma zumbi mais descolada, mais elegante. Por que isso? Ora, tio policial, você não reparou que eu sou uma zumbi modelo? Alta, magra, elegante? É que essa vida andarilha acabou me prejudicando um pouco. Tive que mudar todo o meu regime. Agora, para manter minha silhueta, eu escolho o que comer. Ah, é? E o que é que você escolhe para comer nos humanos para não engordar? Bem, hoje eu só como coisas magras, como dedos, nariz, orelhas, nádegas. Ups, esse último às vezes, eu adoro um pouco, desculpe. Quer saber o que eu acho, dona Zumbi? Que a senhora já está rodando sem óleo faz muito tempo. Portanto, está na hora de ir para outro mundo. Aplausos para ela. E agora? Agora é o último. Peraí que eu já não lembro. Você pulou algumas falas aqui, né? Algumas frases. Eu não sei mais onde está, Cristo. Você matou ela um pouquinho antes. Pronto, já matei uma também. E agora, por último, vamos saber o que é que esse zumbi da gaiola 4 tem para dizer. Seu zumbi, por que você está caído aí com essa garrafa na mão? Hoje em dia virou moda muita gente andar com uma garrafa de água na mão. Acha que do jeito que você está precisa de água para se hidratar? Mas quem falou que isso aqui é água? Presta atenção no serviço, ô policial adversário. Ah, isso aqui é cachaça, e tá boa. Porque dá pra viver assim, perambulando pra lá e pra cá, comendo carne estragada, só tomando uma. E por que só tomando uma? Eu que te pergunto, você toma mais que uma? Vai te encatar, seu morto-vivo! Você é, meu amigo. Pois é, meu amigo. Mas ainda vou continuar nessa minha procura implacável. E eu quero comer bem devagar. Essa minha comida serve de quinta de crueldade. Porque não aguento mais essa maldita posação. Tudo bem, mas quem é esse ser humano que você gostaria de comer devagar
e com requintes de crueldade. Mas é claro que pode. Eu que tô querendo encontrar esse desgraçado que espalhou Palmeiras no tem mundial. Pessoal, estamos finalizando aqui o nosso trabalho na Anime Guarulhos Festival 2019, né? É uma pena que vocês podem ver que está bem escuro aqui, que apagou a luz, tá? O evento não tinha terminado ainda, tinha mais apresentação, né? As apresentações muito legais, foi muito legal aqui, muito bacana, é a primeira vez que eu participo. O canal vai ficar bem, um conteúdo bem legal por conta dessa feira. Nós tivemos aqui nesse evento algumas imagens, tá? Vamos fazer alguns comentários. E nós tivemos uma aula aqui do pessoal de dublagem, né? Eu não imaginei que ia conseguir ver tão pertinho, fazer uma foto, né? Com o Orlando Vicente. Eu nem sabia quem era, mas o tio Marco Antônio. Tio Marco Antônio. Que é o dublador do Rick e do Patrick. Isso. O Orlando, gente, eu que sou fã de dublagem, né? Ele fazia o Mickey clássico primeiro, né? Ele é um cara que dirigiu grandes atores aí, né? Ele tem uma empresa hoje que faz dublagem e eles deram uma aula pra gente, não foi só uma palestra, não foi só questão de apresentação não. Eles fizeram lá, deram uma aula pra gente lá de interpretação, fizeram um texto lá bacana, porque o tio Marco Antônio, ele é a voz do Rick do Walking Dead, né? Então, muito rico. Só essa parte já valeu o evento. Eu costumo dizer que quando o evento é caprichado, né? Tudo vale, mas só essa parte já valeu muito. Então, tá de parabéns os organizadores. E uma pena que por conta de falta de energia, nós não vamos... A gente não viu tudo. Não vamos tudo, não conseguimos gravar tudo para vocês aí do canal. Então, por favor, Rafa. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, comenta aqui embaixo e segue a gente nas nossas redes sociais. E, de novo, gente, parabéns aí para os organizadores. Vem muito bom mesmo, tá? Bem bacana. Voltarei no ano que vem. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.